Olá, meu nome é Francisco Vorcaro, eu sou acupunturista, sou fitoterapeuta e vou apresentar o vaso governador sobre uma ótica diferente do que é abordado tradicionalmente. Os vasos maravilhosos são chamados na medicina chinesa de Qi Jin. Como são 8 vasos, Qi Jin Pa Mai. Mas por que esses vasos são maravilhosos? O que faz estes vasos serem especiais? O que os torna especiais é a natureza do organismo sobre o qual eles possuem controle. Os vasos maravilhosos são estruturas energéticas que nutrem a estrutura orgânica do ser humano. O vaso governador, por exemplo, que é o vaso que nós iremos abordar, rege a medula cerebral, como chamada na medicina chinesa, ou o sistema nervoso central e periférico, como é chamado na medicina ocidental. Tudo bem, mas o que isso significa de forma prática? Qual é a praticidade disso? A praticidade é que, se você sofrer, ou se o paciente, um paciente seu, sofrer de alguma doença de origem neurológica ou de origem neuroendócrina, ela pode ser tratada com o vaso governador. Então, hoje iremos fazer o estudo do vaso governador de acordo com os clássicos da medicina chinesa e eu vou apresentar para vocês a forma como eu trabalho com esses vasos maravilhosos. O vaso governador e o vaso da concepção são chamados de canais extraordinários com trajeto. Mas a principal característica do vaso maravilhoso é reger a estrutura dos órgãos. O que faz o vaso governador e o vaso da concepção ter um trajeto e os outros vasos maravilhosos não terem? É simples. O vaso governador, por ser um vaso que trabalha sobre a medula, sobre o mar da medula, sobre o sistema nervoso, ele usufrui de pontos que estão próximas a essas estruturas e por isso foi dado a ele um trajeto. O vaso diretor, ou o vaso da concepção, da mesma forma, como ele tem uma ação muito forte e muito importante sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, e foi dado a ele o trajeto da linha mediana frontal, na linha mediana do abdômen e do tórax. Os outros vasos maravilhosos, eles não possuem pontos próprios ou trajeto próprio, mas agem sobre um conjunto de pontos de acupuntura que seriam pontos que recebem a influência destes outros vasos maravilhosos para, através desses pontos, exercer uma função sobre o corpo. Então eu vou dar um exemplo. O vaso governador, ele é combinado com o ID3. Muitas vezes a gente combina o vaso governador com o ID3 com o B62. O que acontece? Quando a gente combina um ponto de abertura e fechamento do vaso maravilhoso, a gente está indicando que a gente quer a ação do vaso maravilhoso que foi aberto sobre aquele vaso maravilhoso que foi fechado. O Yang Qiao Mai
e o Yang Wei Mai regem os membros superiores e inferiores. Então, quando eu coloco o B62, eu estou usando aquele ponto de acupuntura para direcionar o efeito do vaso governador para os membros inferiores. É como se eu falasse assim com o meu organismo: olha, olha, sistema nervoso, eu quero que você haja apenas na região do sistema nervoso relacionada aos membros inferiores. Esqueça os membros superiores. E por isso não se viu, né, a necessidade, ou não se percebeu a necessidade destes vasos maravilhosos terem um trajeto próprio, uma vez que o ponto sobre o qual eles agiam faria, né, realizaria a função de manutenção das estruturas corporais às quais eles pertencem. Falando sobre o vaso governador, a palavra Du é composta do radical Mu e Shu, que significa olho e irmão mais novo do pai. O que significa um olhar sobre o irmão mais novo do pai, né? Essa capacidade de olhar significa a capacidade de supervisionar, de direcionar. Então, o vaso governador, né, ele é um vaso que direciona ou que supervisiona as funções do corpo. E é por isso que é dado ao vaso governador a característica, né, ou a função de nutrir e regular as funções neuromotoras e neuroendócrinas, incluindo também o sistema nervoso autônomo. Sobre o trajeto, segundo o Nanjing, no capítulo 28, que o Nanjing é o clássico das dificuldades, ele diz: o Dumai surge no ponto da próstata no homem e no útero na mulher. Duplica a coluna no interior, elevando-se ao ponto Fanfu VG16, onde penetra no cérebro e se conecta ao mesmo. Ou seja, segundo o clássico das dificuldades, o vaso governador ele nasce na próstata ou no útero, sobe pelos pontos paravertebrais, que nós conhecemos como Huatou Jiaji, e se encontram no vaso governador 16, né, no Fanfu, para penetrar no cérebro. O Su Wen diz ainda: o vaso governador surge no baixo ventre, conecta-se com o osso do pubis, canal urinário e chega ao canal dos rins, unindo-se aos orifícios inferiores. O que isso significa? Que, igual o Nanjing falou, né? Vamos dar o exemplo do homem. O vaso governador surge na próstata, sobe até o pubis, do pubis ele se une ao canal dos rins e penetra nos rins, na bexiga e no ânus. Por isso ele controla os orifícios inferiores. Ou seja, por esta lógica, o vaso governador pode ser usado para tratamento de doenças advindas de incontinência urinária, retenção de urina e disfunções de defecação. Seguindo, diz que ele dá uma volta no períneo, acende as nádegas, conectando-se internamente com o canal dos rins e externamente com o canal da bexiga. Desce a face interna da coxa e termina no ponto bexiga 40. Do bexiga 40, ele ascende pelas costas, subindo a coluna vertebral e se interioriza, quer dizer, volta para dentro do corpo, no bexiga 23. Essa capacidade explicaria por que o bexiga 40 tem uma influência sobre os problemas de coluna, né? Já que o vaso governador é um vaso sobre a coluna. Seguindo adiante,
diz que ele entra pelo B23 e sai pelo B1, ou seja, ele vai passar pelo trajeto interno do canal da bexiga e vai se superficializar no bexiga 1 novamente. Vai subir pela testa, vai cruzar o topo da cabeça, aonde é o VG20, né, o bairro I, e vai penetrar ao cérebro. Retornando ao exterior, ele vai descer até a nuca, passando pela parte interna da escápula, protegendo as laterais da coluna vertebral até chegar ao meio da coluna lombar. Ali, ele vai penetrar novamente na coluna e se conectar ao pênis e à vagina. Então, quer dizer, ele tem um trajeto ascendente e um trajeto descendente pela lateral da coluna, se nós formos unir a explicação do Nanjing com a explicação do Suwen. Ao ascender pelo meio do corpo, ele sobe ao baixo ventre. Então eu coloquei aí na imagem, né, um ponto preto, um ponto escuro, para mostrar a área onde ele vai ascender. E dessa área, ele penetra novamente no corpo, ascende na garganta e sobe pela face para chegar no ponto estômago 1. A minha visão sobre esse trajeto ficou assim. O vaso governador vai surgir no VC1, vai ascender pelos pontos Ruator Jiaji e penetrar no cérebro através do Fanfu VG16. Deste ponto, ele se exterioriza no bexiga 1, ascende ao vértice, né? Então ele vai subir pela testa no canal da bexiga, vai passar pelo B2, 3, 4, 5, 6 e 7 e converger para o VG20. Desse ponto, ele vai descender novamente pela coluna e entrar no VG4 e no bexiga 23. Então ele vai ter duas áreas de interiorização na coluna lombar. O trajeto descendente ele vai seguir do B23 para o bexiga 40. E o trajeto à face anterior do corpo eu não mudei, eu deixei a mesma área. Ali no abdômen é mais ou menos a área do umbigo. Quer dizer que quando a gente estimula o VC8 com moxa, a gente está também aquecendo um ponto do vaso governador. E o que isso significa? Por esse ponto ser um ponto de conexão entre o vaso governador e o vaso da concepção, o paciente ele vai ter uma sensação de melhora de aquecimento, né, de relaxamento, tanto no abdômen quanto na coluna lombar. Por fim, né, depois que acender a face, ele vai se exteriorizar no VG20 e vai descer pelo trajeto da coluna vertebral até o VG1. Francisco, então o vaso governador tem trajeto ascendente e descendente? Sim, ele vai subir e descer pelos pontos Ruator Jiaji e ele vai do VG20 descer para o VG1 pela coluna vertebral. Bom, o que isso significa? Significa que o trajeto dele é, na verdade, descendente e não ascendente? Não significa necessariamente a ordem do trajeto, mas a ordem do fluxo energético. O que eu quero dizer com isso? Falando num aspecto energético fisiológico, se ele nasce na próstata e sobe para a cabeça, ele está querendo dizer que ele pega a energia vital, né? Vamos dizer assim, do Ming Men, o Jin, né? Na próstata, a energia vital do homem,
leva para o cérebro, né, aflora no cérebro e desce pela medula para controlar o corpo. Por isso, o vaso governador vai ter controle sobre o corpo humano. Os pontos então seriam ID3 de abertura, os pontos que pertencem ao vaso governador, além dos pontos tradicionais que nós já conhecemos. VC1, bexiga 23, bexiga 1, os paravertebrais roator, o estômago 4, 3, 2 e 1. O trajeto descendente, nós poderíamos adicionar o R10 e o bexiga 40, e o trajeto ascendente da face é o VC24 e o estômago 4. Os pontos de acúmulo do vaso governador é o bexiga 16 e também o vaso governador 10. Na minha prática clínica, como é que eu uso esse vaso? Como é que eu vou usar este meridiano? Todas as vezes que eu precisar tratar o paciente, que eu usar um destes pontos, eu posso usar o ponto de abertura ID3. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês observem o efeito destes pontos, abrindo junto a eles o vaso governador, e relatem aqui no canal ou no nosso Instagram os resultados que vocês obtiveram. Eu recomendo muito aos meus alunos que usem, por exemplo, junto com os pontos roator paravertebrais, a abertura do vaso governador. Melhora em mais de 200% o efeito analgésico e relaxante dos pontos roator. Um abraço e até a próxima aula.